O dinheiro é a raiz de todos os males. Provavelmente já ouviu essa frase centenas de vezes, talvez até a tenha citado. É repetida em conversas, filmes e até sermões. Mas aqui está o problema. A Bíblia nunca diz isso. O que ela realmente diz é isto: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. 1 Timóteo 6:10. E essa pequena diferença muda tudo. Pense bem, se o dinheiro em si fosse mal, então Abraão, Jobe, Salomão e muitos seguidores fiéis de Deus teriam sido condenados simplesmente por serem ricos. Mas não foram. Na verdade, a Escritura muitas vezes descreve as suas riquezas como bênçãos de Deus. Então, claramente, o dinheiro não é o inimigo. O verdadeiro perigo reside no que o dinheiro pode fazer ao coração humano, como nos tenta a confiar na riqueza em vez de confiar em Deus, como nos leva à ganância, ao orgulho e ao egoísmo. O dinheiro é uma das questões mais práticas e cotidianas com que lidamos. Precisamos dele para pagar a renda, comprar comida e cuidar da nossa família. No entanto, é também um dos maiores testes de fé. É por isso que a Bíblia fala sobre dinheiro mais do que sobre quase qualquer outro assunto. Mais de 2.000 versículos abordam riqueza, posses e mordomia. O próprio Jesus falou sobre dinheiro em quase metade das suas parábolas. Claramente, Deus quer que prestemos atenção. Neste vídeo, vamos então percorrer todos os momentos importantes em que a Bíblia fala sobre dinheiro, desde as leis do Antigo Testamento sobre dívida e generosidade, aos ensinamentos de Jesus sobre tesouros no céu, às advertências de Paulo contra a ganância. No final, verá que o dinheiro não é mau, mas a forma como lida pode revelar quem ou o que realmente serve. E se quiser mais informações bíblicas como esta, certifique-se de que gosta deste vídeo, subscreve o canal e o partilha com alguém que precisa desta verdade hoje. Quando abrimos o Antigo Testamento, o dinheiro e a riqueza já desempenham um papel central na história do povo de Deus. De facto, os primeiros patriarcas são frequentemente descritos em termos das suas posses. Abraão, por exemplo, é chamado de muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis 13:2. A sua prosperidade não foi condenada. Foi vista como uma bênção de Deus, um sinal do seu favor e provisão. A riqueza de Abraão não era um fim em si mesma. Tornou-se um meio pelo qual ele podia mostrar hospitalidade, resgatar Ló e sustentar a sua crescente família. Mas, ao lado dos exemplos de bênção, o Antigo Testamento também apresenta fortes advertências sobre a ganância e o ganho injusto. Provérbios lembra-nos: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos prosperarão como a folha verde. Provérbios 11:28. Aqui o ponto-chave não é a posse de riqueza, mas a tentação de depositar a confiança na riqueza em vez de no Senhor. A riqueza é temporária, incerta e frágil. A confiança em Deus, no entanto, permanece. A lei de Moisés também incluía instruções muito práticas sobre dinheiro. Em Deuteronômio 15, Deus ordenou a Israel que cancelasse as dívidas a cada 7 anos, um sistema radical concebido para prevenir a pobreza e a opressão permanentes. Este ano de libertação lembrava ao povo que tudo o que tinham vinha, em última análise, de Deus, e, portanto, não deveriam escravizar-se uns aos outros financeiramente. Da mesma forma, cobrar juros a outros israelitas necessitados era proibido. Êxodo 22:25. Por outras palavras, a economia de Israel tinha como objetivo refletir a justiça e a compaixão de Deus. Outro tema significativo é a generosidade. Em Provérbios 19:17 lemos: quem é bondoso para com o pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará pelo que fez. Dar aos pobres não era simplesmente caridade. Era visto como um ato direto de adoração, uma forma de honrar o próprio Deus. O Antigo Testamento liga consistentemente a atitude de alguém, em relação ao dinheiro,
à sua relação com Deus e com o próximo. Assim, desde o início, a Escritura pinta um quadro equilibrado. A riqueza pode ser uma bênção, mas acarreta responsabilidade. O dinheiro pode edificar ou destruir, dependendo do coração que está por trás dele. Se o Antigo Testamento lançou as bases de como o povo de Deus deveria encarar a riqueza, Jesus aprofundou o foco com ensinamentos poderosos e inesquecíveis. Ele não se esquivou do assunto. Na verdade, falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu e o inferno combinados. Por quê? Porque sabia que o coração humano está profundamente ligado às posses. Uma das suas declarações mais diretas encontra-se em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, dinheiro não são apenas moedas ou notas. A palavra que Jesus usa, mamon, carrega o sentido de riqueza como um Deus rival. Não é neutro quando se torna um objeto de adoração. Jesus traça uma linha: ou servimos a Deus, ou deixamos que o dinheiro nos escravize. Não há meio termo. Jesus também desafiou as suposições das pessoas sobre as riquezas. Veja a história do jovem rico em Marcos 10, 17 e 27. Este homem tinha guardado os mandamentos, mas quando Jesus lhe disse para vender tudo e segui-lo, o homem afastou-se, entristecido. Jesus advertiu então: quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. A riqueza pode criar conforto, orgulho e autoconfiança que nos cegam para a nossa necessidade de Deus. Não é impossível para os ricos serem salvos, mas exige uma mudança radical de lealdade, colocar Deus acima das posses. Por outro lado, Jesus elogiou a viúva pobre que deu 2 pequenas moedas no templo. Marcos 12, 41, 44. O seu presente era minúsculo em comparação com as grandes somas que outros davam. Contudo, Jesus declarou que ela tinha dado mais do que todos eles, porque deu da sua pobreza, confiando completamente em Deus. Isso inverte os valores mundanos. No reino de Deus, o coração importa mais do que a quantia. Finalmente, muitas das parábolas de Jesus destacam a mordomia. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, mostra que o dinheiro e os recursos nos são confiados por Deus, e Ele espera que os usemos fielmente, não de forma desperdiçadora. A riqueza nunca é apenas nossa. É algo que detemos temporariamente para os propósitos de Deus. Através destes ensinamentos, Jesus expõe o perigo espiritual do dinheiro, mas também mostra como ele pode ser redimido quando colocado sob o senhorio de Deus. Após a ressurreição de Jesus, a igreja primitiva pôs em prática os seus ensinamentos sobre o dinheiro de maneiras notáveis. Em Atos 2, 44 e 45 lemos: todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens para dar a quem tivesse necessidade. Isso não era comunismo forçado, mas generosidade voluntária. O Espírito moveu os crentes a verem a sua riqueza como ferramentas para abençoar os outros, não como troféus pessoais. Alguns capítulos depois, em Atos 4, Barnabé vendeu um campo e depositou o produto aos pés dos apóstolos. O seu ato tornou-se um modelo de mordomia de mãos abertas, mas logo após a generosidade de Barnabé, surge uma advertência séria. Em Atos 5, Ananias e Safira mentem sobre o dinheiro da venda da sua terra, fingindo dar tudo, enquanto secretamente guardavam parte. O seu castigo, morte súbita, mostra a seriedade com que Deus vê a desonestidade e a hipocrisia, especialmente quando se trata de dinheiro na comunidade de fé. A sua história lembra-nos que Deus se importa mais com a integridade do que com as aparências. Paulo também falou frequentemente sobre dinheiro. Aos Coríntios, ele escreveu: Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O ato de dar
não devia ser relutante ou forçado, mas alegre, fluindo da gratidão pela graça de Deus. Paulo também advertiu Timóteo que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e num laço. 1 Timóteo 6:9. Ele exortou os crentes a serem contentes, generosos e prontos a partilhar, armazenando tesouro para a idade vindoura. Ao mesmo tempo, Paulo defendeu o princípio de que o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 5:18. Os ministros do Evangelho podiam legitimamente receber apoio financeiro, mas nunca deveriam explorar ou manipular pessoas por dinheiro. Isso contrastava fortemente com os falsos mestres. Pedro advertiu que tais enganadores vos explorarão com histórias inventadas para se enriquecerem, 2 Pedro 2:3. Então, e agora, a religião impulsionada pela ganância distorce a verdade de Cristo. O ensinamento dos apóstolos ecoou consistentemente as palavras de Jesus. O dinheiro em si não é mau, mas é espiritualmente perigoso se nos controla. A igreja é chamada a ser generosa, honesta e fiel mordoma. O dinheiro revela onde reside a nossa lealdade, com Deus ou conosco mesmos. Quando recuamos e olhamos para a imagem completa da Bíblia sobre o dinheiro, uma verdade torna-se clara. O dinheiro nunca é simplesmente sobre economia. É sempre sobre adoração. A Bíblia trata o dinheiro como uma questão espiritual, porque ele revela tão facilmente a condição do coração humano. Primeiro, a Escritura ensina que a riqueza em si não é condenada. Abraão, Jó e Salomão eram homens ricos, mas foram abençoados por Deus. A questão não é a posse de dinheiro, mas o afeto que lhe damos. A famosa advertência de Paulo, em 1 Timóteo 6:10, é precisa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. O amor ao dinheiro torna-se idolatria, um substituto para Deus, como fonte de segurança, alegria e significado. Na teologia bíblica, a idolatria é o maior pecado, porque desvia a devoção do Criador para algo criado. Quando adoramos o dinheiro, destronamos Deus. Segundo, o dinheiro é um teste de confiança. Jesus enfatizou isso em Lucas 16:11. Se não fostes dignos de confiança no manuseio da riqueza terrena, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Por outras palavras, a forma como lidamos com o dinheiro demonstra se o podemos lidar com uma maior responsabilidade espiritual. A mordomia não é opcional, é central para o discipulado. Deus possui tudo e nós somos administradores. Um mordomo não pergunta: o que quero fazer com o meu dinheiro? Mas, o que Deus quer que eu faça com o seu dinheiro? Terceiro, o dinheiro expõe as nossas lealdades. Em Mateus 6:21, Jesus disse: onde está o vosso tesouro? Aí estará também o vosso coração. Os nossos padrões de gastos revelam o que mais valorizamos. Se investimos recursos em status, conforto ou entretenimento, mas negligenciamos a generosidade, missões ou ajudar os pobres, então os nossos corações estão desalinhados com o reino de Deus. O significado teológico aqui é nítido. O dinheiro não é neutro. Ele puxa os nossos corações para Deus ou para longe dele. Quarto, o mau uso do dinheiro leva a um profundo perigo espiritual. A ganância cega-nos, endurece-nos e muitas vezes destrói relacionamentos. O rico insensato, em Lucas 12, construiu celeiros maiores para a sua riqueza, mas perdeu a sua alma naquela mesma noite. A riqueza pode criar uma falsa sensação de independência, convencendo-nos de que não precisamos de Deus. É por isso que Jesus declarou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. A riqueza não é apenas uma bênção, é também um fardo e um teste. Finalmente, a generosidade é uma marca do povo de Deus. A verdade teológica traduz-se em ação. Porque Deus deu o seu Filho livremente, somos chamados a dar livremente. O dinheiro torna-se um meio de graça quando é usado para servir os outros, avançar o Evangelho
e cuidar dos pobres. A generosidade não é perda, é investimento na eternidade. Como Paulo disse, dar acumula tesouro para a idade vindoura. 1 Timóteo 6,19. Assim, a teologia do dinheiro pode ser resumida desta forma: a riqueza é um dom, mas nunca um Deus. O dinheiro é uma ferramenta, mas nunca um mestre. O nosso uso do dinheiro reflete a nossa adoração, a nossa confiança e a nossa verdadeira lealdade. Entender o que a Bíblia diz sobre dinheiro é poderoso, mas só nos transforma se o vivermos. O desafio hoje é que muitos cristãos conhecem versículos sobre dinheiro, mas frequentemente os aplicam mal ou os usam de forma errada. Uma distorção comum é o evangelho da prosperidade, a ideia de que, se tiver fé suficiente, Deus garantirá riqueza e sucesso. Embora este ensinamento possa parecer inspirador, contradiz a mensagem mais completa da Escritura. Sim, Deus abençoa o seu povo, mas Jesus também disse: neste mundo tereis aflições. João 16:33. O próprio Paulo escreveu que tinha experimentado tanto a abundância quanto a pobreza. Filipenses 4:12. Equacionar o ganho financeiro com o favor divino transforma Deus numa máquina de venda automática e reduz o evangelho a uma transação. No entanto, o erro oposto também existe: assumir que a própria pobreza é automaticamente santa. A Bíblia nunca diz que ser pobre torna alguém justo. Em vez disso, consistentemente apela ao contentamento, seja na abundância ou na carência. Provérbios 30:8-9 capta isso lindamente. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o meu pão de cada dia. Tanto a riqueza quanto a pobreza podem tentar o coração a afastar-se de Deus. Por isso, o verdadeiro teste é como lidamos com o que temos. A vida moderna constantemente nos testa com o dinheiro de maneiras que parecem esmagadoras. A dívida tornou-se uma parte normal da sociedade, mas para muitos é um fardo esmagador que rouba a paz e deixa as pessoas escravizadas a credores. O excesso de gastos é outra armadilha, impulsionado pelo consumismo e pelo desejo de acompanhar tendências, tecnologia ou símbolos de status. Ao mesmo tempo, algumas pessoas seguem o caminho oposto, acumulando riqueza por medo ou orgulho, esquecendo a alegria de dar. Estas lutas não são meramente problemas financeiros, são lutas espirituais de confiança, autocontrolo e prioridades mal colocadas. A Bíblia oferece sabedoria intemporal para navegar estes desafios. A generosidade está no centro do ensinamento bíblico. Deus provê para nós não para que possamos construir celeiros maiores, mas para que possamos abençoar os outros. Como Paulo lembrou aos Coríntios, Deus nos faz abundar para que possamos abundar em toda a boa obra. Segundo a Coríntios, 9:8. O contentamento é outro tema que corta a tua ansiedade moderna. Não se trata de não ter nada, mas de descansar na provisão de Deus em vez de perseguir atualizações intermináveis. A integridade também importa profundamente. Provérbios repetidamente condena balanças desonestas, lembrando-nos que, como ganhamos dinheiro, importa tanto quanto como gastamos. E, acima de tudo, a mordomia define a abordagem cristã. Tudo pertence a Deus, e nós somos apenas administradores. Esta mentalidade remodela como orçamentamos, poupamos, investimos e damos. Em termos práticos, isso significa dízimo e dar generosamente de coração, não por compulsão, mas com alegria. Significa abrir as nossas mãos aos pobres e vulneráveis, lembrando que Tiago 1:27 chama o cuidado com órfãos e viúvas de religião pura. Significa escolher um estilo de vida mais simples, não por culpa, mas por liberdade, cortando o orgulho e a inveja, enquanto cria espaço para a generosidade. Significa ensinar as crianças a ver o dinheiro biblicamente, para que a fé, não a ganância, seja passada para a próxima geração. Em última análise,
O dinheiro é temporário, mas a forma como o usamos tem consequências eternas. Cada decisão, desde a forma como compramos até a forma como damos, reflete amor por Deus e pelo próximo ou amor por si mesmo. Quando alinhamos as nossas vidas financeiras com a Escritura, encontramos liberdade do controle do dinheiro e transformamos os nossos recursos em instrumentos para o reino de Deus. A aplicação prática não é sobre seguir regras, é sobre relacionamento. Quando vemos o dinheiro como pertencente a Deus e a nós mesmos como seus mordomos, tudo muda. Quando traçamos o tema do dinheiro através da Bíblia, desde os rebanhos de Abraão, as parábolas de Jesus e as cartas de Paulo, a mensagem é consistente. O dinheiro não é mau, mas nunca é neutro. Pode ser uma bênção quando entregue a Deus, ou uma maldição quando adorado como um ídolo. A riqueza não é condenada, mas o amor à riqueza é um cancro espiritual que corrói a confiança, a generosidade e a fé. A Bíblia chama-nos a uma perspectiva mais elevada. As riquezas terrenas são temporárias, mas o tesouro celestial dura para sempre. O que mais importa não é quanto ganhamos ou poupamos, mas se reconhecemos Deus como o verdadeiro proprietário e a nós mesmos como seus mordomos. Jesus advertiu que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque o dinheiro exige lealdade. Sussurra promessas de segurança e poder, mas só Deus pode verdadeiramente proporcionar paz, alegria e vida eterna. Então, a conclusão é esta: o dinheiro não é o inimigo. O amor ao dinheiro é. A forma como lidamos com as nossas finanças não é apenas uma questão de orçamentos e contas bancárias, mas uma janela para os nossos corações. E quando servimos a Deus primeiro, o nosso dinheiro torna-se uma ferramenta para os seus propósitos, em vez de uma armadilha para as nossas almas.